Gênesis 2, versículo 16. E ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas esta foi a grande revelação que o profeta trouxe para nós. Quando Deus deu a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele deu a ordem, a mulher ainda estava no homem. Ela não estava separada dele. Ela estava nele. Jamais cairia, jamais. Jamais Adão cairia enquanto Eva estivesse nele. Jamais haveria uma queda. Porque a igreja que está em Cristo é a única igreja que não cai. A igreja que está na palavra, no último Adão, Cristo, ela jamais cairá. Jamais. Ela está segura, porque ela está nele. Por isso que a Bíblia diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não irão pecar. Porque eles fazem parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pecou na terra, não peca. Então, enquanto estiver na palavra, eu e você, nós não somos pecador. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há. O apóstolo Paulo veio trazer isto, para mostrar que quando ela estava nele, jamais cairia. Enquanto a igreja permanecer em Cristo, ela jamais cai. Agora o que tem aí é várias igrejas separadas de Cristo, caídas. O mundo entrou nelas, estão atoladas em lamaçal de pecado, em toda sujeira e imundícia. Por quê? Porque elas estão separadas de Cristo. Se estiver separado de Cristo, a queda é na certa. É certo que cairá. O apóstolo Paulo vem para nós e diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, você é uma nova criação. Você é uma nova criação. Você nasceu de novo, você é uma nova criação em Cristo. Coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, está seguro, é uma nova criação do último Adão que veio para nos resgatar. Então, estando neste último Adão, que é Cristo, como é que pode cair? Jamais vai cair. E o último Adão, Cristo, é a palavra. A igreja estando na palavra, duvida ela cair. Ela segue avante, vitoriosa, triunfante, porque ela está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo que justifica. Quem pode? Por isso o apóstolo diz: o apóstolo Paulo diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Quando Eva foi tirada de Adão, a morte entrou no mundo. Ela caiu, depois comeu com ele, caiu também, entrou a morte. Mas agora diz: onde está a morte? Porque o último Adão veio para desfazer o poder da morte. Onde está a morte? Com Adão veio a morte, mas onde está a morte agora?
Mas para aqueles que estão aonde? No último Adão, na palavra. Mas para aqueles que estão em Cristo, onde está a morte e a tua vitória? Cadê? Com o primeiro Adão, nós vimos a morte entrar no mundo. Porque ele pecou, e no dia que comerdes, certamente morrerás. Mas agora o apóstolo Paulo faz um paralelo. Veio o último Adão. Ah, esse aqui não pecou. Esse aqui não falhou, nunca pecou. Ele tragou a morte pela vitória. Aí o apóstolo Paulo diz: onde está agora a tua vitória, morte? Entrou no mundo por Adão, mas ela é vencida por Cristo. Estão entendendo? Então Deus deu a ordem. Ela estava nele. Deus primeiro formou o homem espírito. Porque o profeta trouxe uma revelação tremenda para nós esse ano. Deus é espírito, tem alma e tem um corpo. Deus queria fazer isto consigo próprio, ele fez com os homens. Deus é espírito, o espírito invisível que nunca podia ser visto. Depois ele se torna palavra, o Logos, aquilo é a sua alma. O Logos, que é o próprio Deus, a palavra, Deus sai de espírito para ser palavra. E depois essa palavra vem e se encarna em um corpo, o Logos, a palavra, se encarna em um corpo se torna carne. E anda no meio dos homens. Não tem nada de dois, é um só. A mesma coisa ele fez com Adão também. Primeiro ele cria ele em espírito, depois coloca em teofania lá no Éden, e depois pega essa teofania e coloca em carne. E ele passa a ser alma vivente. Deus não faria nada conosco sem que ele fosse fazer também isto. Estão entendendo? Mas enquanto o homem estava na teofania, ele jamais cairia, jamais, quando ele era o corpo palavra, o corpo espírito palavra, jamais cairia. Por isso Jesus disse: o que é nascido do espírito é espírito, o que é nascido da carne é carne. Os da carne fracassam, mas os que são nascidos do espírito jamais fracassam. Vocês estão entendendo? Então, Deus pegou o seguinte: esse homem, espírito palavra, e colocou em um tabernáculo que seria o seu corpo, para poder lavrar o solo, para poder apalpar e pegar nas coisas. E aí Deus fez desta forma com Adão. Só que em Adão, eu já falei para vocês que ele foi criado com uma dupla natureza. A natureza masculina e a natureza feminina. E de uma de suas costelas, Deus tirou a mulher, a parte feminina. Aí estava o seu ponto fraco. O ponto fraco que estava em Adão era a mulher. Que foi tirada dele. Então você entende o seguinte: que tirou ela do lado, não tirou dos pés, nem da cabeça. Não tirou da cabeça para que ela não estivesse acima dele. E não tirou dos pés para que ela não fosse um capacho, mas tirou do lado para ser uma auxiliadora, para andar junto com ele, para ter companheirismo com ele, para ajudá-lo. E diz William Branham que eles eram co-igual. O homem não estava assim, só passou a dominar depois do pecado. Então, caminhava com co-igualdade. Ele diz até isto aqui na mensagem Casamento e Divórcio. Ele diz assim, eu vou até ler para vocês. No parágrafo 101, note: porque ela fez tal coisa, estando nesta elevada ordem,
ela estava exatamente como o homem, co-igual a ele. Porém, todos sabemos agora que ela perdeu sua co-igualdade com o homem quando pecou. E Deus disse: o homem será o seu dominador daqui por diante. Agora, essa é a escritura. O profeta disse. Quando tirou ela, que ele disse assim, que ele olhou e disse: na verdade, essa daí é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, mulher, porque do varão foi tirado. Então, por origem, é uma mulher feminina. Então, toda mulher, por origem, ela tem que ser feminina, não feminista. Feminista é uma desgraça. Feminista é quem está atrás de direitos iguais. Feminista é militante político. Feminista apoia aborto. Feminista apoia tudo que não presta. Mas, quando tirou para ser feminina. Será chamada mulher. Porque é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa ou mulher, porque do varão foi tirado, porque do homem foi tirada. Então Satanás sabia que jamais derrubava Adão. Jamais derrubava Adão, jamais. Jamais Satanás tentou de todas as formas derrubar Cristo e não conseguiu. Ele não foi lá no deserto tentar ele? Para tentar derrubá-lo, mas jamais consegue. Satanás sabia que jamais derrubava Adão enquanto não fosse tirado o ponto fraco dele, que era a mulher. Aí ele vai explorar o ponto fraco, as vulnerabilidades. É assim que Satanás explora no ser humano. Ele vai explorar pontos fracos, vulnerabilidade, para ver se derruba o ser humano. Então ele foi neste ponto fraco, que se chamava a mulher. E aí foi onde houve a queda. Satanás nunca vai se apresentar, gente, como alguém. Hoje a gente vê as pessoas assim. As pessoas, elas estão ficando de uma forma que parece ser assim, inocente, sei lá, ingênua. Parecia um camarada com uma estátua assim que era macabra, daquelas coisas macabras. Aí o povo, eita, isso é um Satanás mesmo, porque ele está fazendo isso e aquilo. Ora, você acha que Satanás se apresenta dessa forma, de forma macabra? Satanás se apresenta como anjo de luz. Eu nem dou atenção para essas coisas quando eu vejo isso aqui, fulano dizendo eu sou luciferiano. Tem uma seita aí que diz que é luciferiano. Ora, o cara com brinco no nariz, brinco não sei aonde tal. Ora, Satanás não se apresenta dessa forma não. Satanás se apresenta sorrateiro. Satanás não chega dizendo, mulher, eu vim aqui porque eu sou o cão, eu sou o diabo, eu quero te derrubar. Não, é assim que Deus disse. É assim que Deus disse. Agora eu vou pegar esse ponto fraco aqui usando a serpente. Eu sei que ela vai cair. Eu vou explorar aqui. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não coma? Nada. No dia que comerdes, certamente morrerás. Ele sempre vem apresentando algo suave, aprazível e bonito. E prometendo aquilo que ele não pode dar. Não. Oxe, nada. É certo que você não vai morrer. Qualquer religião, qualquer pastor, qualquer igreja diz que as pessoas não vão morrer, mas vão morrer. Aí eu vi um vídeo assim, um cara botou assim, os 10 padres que está fazendo o inferno tremer. Ora, meu Deus do céu, padre fazendo o inferno tremer? Misericórdia, coitado dessa pessoa, viu? Padre. Satanás bate palma para os padres.
ele disse, não, que é isso? Sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Você vai morrer? Vai não, você vai ganhar mais coisas, você vai ficar mais sábia, você vai ficar mais inteligente, você vai ser como Deus, prometendo aquilo que Ele não pode dar, para levar as pessoas à perdição. Estão entendendo? É assim que todo pastor promete, que toda igreja promete, que estão prometendo tudo isso para as pessoas. Mas vão levar as pessoas para o inferno. Nada. Serás como Deus? Claro que não. Oxe, fica tranquila. Você vai ver. Vai ser um prazer maravilhoso e você vai conhecer e vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Vai ser bom. Então, ela foi e caiu nisto, ponto fraco, porque quando ela estava nele, eu duvido haver queda. A igreja verdadeira está em Cristo, ainda que seja 40 pessoas. Se for 40 pessoas que estejam em Cristo, não cai. Esses são os que dão trabalho para o diabo. Estão entendendo? Porque eu não acredito em multidões, eu não acredito em muita gente, não, que Cristo nunca trabalhou com muita gente. Que vai chegar lá, não, é pouquinho, um rebanhozinho bem pequenininho, porque as pressões do mundo, tudo isso que está acontecendo no mundo, olha a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui hoje, ó. Tá vendo? Aqui se quiser explorar o bem, isso tem demais. Mas também se quiser explorar o mal, tem demais. Estão entendendo? Aqui dentro disso aqui tem duas Bíblias, a ACF e a Bíblia Hebraica, para estudos. Quer explorar o bem? Ah, tá maravilha. As mensagens do profeta estão aqui. Quer explorar o bem? Maravilha. Mas quer explorar o mal? Também tem demais. Por isso que tudo, Deus deixa a pessoa na base do livre-arbítrio para a pessoa escolher. O bem e o mal está aí. O bem e o mal está no celular. Mas cabe a pessoa dominar um e abrir o coração para o outro. Porque a pessoa pode ter domínio de tudo nessa vida, mas se ele não tiver domínio do caráter, ele não tem domínio de nada. Se ele não dominar o caráter, se ele não fizer Cristo dominar a vida dele, dominar o caráter dele, todos os outros domínios que ele tiver, não vale de nada, vai levar ele para o inferno. Adão tinha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, mas não dominou o caráter. Que Deus disse, não dominou aquela ordem que Deus deixou, no dia que comerdes, certamente morrerás. Estão entendendo? Então eu já vi muitas pessoas dizer assim, fulano é bom, mas o caráter lá embaixo. É melhor ser ruim e ter um caráter verdadeiro. É melhor ser ruim para o mundo e o povo que achar isso e aquilo e ter um caráter verdadeiro. Se dominando seu caráter, você domina o resto. Então, aí você tem o diabo disse, eu vou explorar aqui. Porque em Adão ele não conseguiria vencer de forma alguma, jamais, gente, jamais. Jamais. Satanás sabe, Cristo eu não posso vencer, mas eu vou tentar na igreja dele, que é a mulher. Está entendendo? Ele vai tentar ir para poder vencer. Mas Cristo eu não posso vencer não, mas vou tentar. Mas se esta igreja estiver em Cristo, aí pronto, como é que derrota? Vai ter que passar por cima de Cristo primeiro. Como é que passa? Como é que vence? Se ele tragou a morte da vitória, se alguém está em Cristo, nova criatura não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então Satanás, quando ele vier, nós estamos em Cristo, aí vai blindar, está blindado, gente.
Ele vai ter que passar por Cristo para poder nos pegar. Não pega não. Estão entendendo? Mas Satanás está atrás de nós. O William Branham disse, se Satanás não estiver atrás de você, tem alguma coisa errada com você. Se Satanás não estiver atrás de você, andando no seu pé atrás de você, tem alguma coisa errada convosco. E se Satanás está atrás de mim, é porque eu estou andando no caminho certo. Amém. Porque o que já é dele, ele não vai atrás mais não, gente. Ele já sabe o que é dele. Mas aquele que não é, aí ele vai lutar para derrubar estes filhos de Deus. Mas se alguém está em Cristo, está seguro. Não há condenação para nós. No dia que comer, certamente morrerás. Não, não há morte para mim, porque a morte foi tragada por Cristo. Então, a vitória é nossa. Então veja. Eu quero somente aqui, a gente vai concluir. Reflexão pequena. Deus quer nos levar a ser a palavra. Quando ele pegou Adão, ele pegou. Primeiro ele formou ele como Espírito Palavra, no capítulo 1. Depois ele pegou esse Espírito Palavra e colocou em uma carne, no tabernáculo. E ele agora apalpava e pegava nas coisas. Jesus Cristo veio justamente para fazer isso de nós. Sermos nascidos do Espírito, porque o que é nascido do Espírito é Espírito. E estes nascidos do Espírito estão dentro de uma carne, estão dentro de um tabernáculo e andando aí na rua. Mas andando como o quê? Como vencedor. Vencedor. Estão entendendo? Então, ele faz nós o Espírito Palavra, é o Espírito Palavra dentro de um corpo. É pessoas nascidas de novo, uma nova criação de Deus, dentro de uma carne, andando aqui na rua. Como ele pegou Adão, o Espírito Palavra, e colocou dentro de uma carne. E ele começou a lavrar o solo. E nós vamos trabalhar, você vai para a padaria, eu vou não sei para onde, você vai não sei para onde. E Espírito Palavra, nascidos de novo, andando em uma carne. E Satanás não derruba. Louvado seja Deus. O Espírito Palavra dentro de um corpo de carne, realizando o que Cristo realizou. Por isso que o William Branham disse assim, ó, quando Jesus dizia assim, no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. No princípio, antes do pecado, não foi assim. E é justamente onde Jesus quer nos levar. Um espírito, palavra, nascido de novo, dentro de uma carne, para voltar ao princípio sem pecado. É nos levar ao Adão, que é Cristo, e uma mulher, a sua noiva, de volta ao princípio, no local, na palavra onde não tem pecado. Louvado seja Deus. E vai meus papel caindo. Louvado seja Deus. Vamos lá, já estou terminando aqui. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. A igreja tem que ser ossos dos ossos de Cristo e carne da sua carne. É o corpo de Cristo na terra. Como é que pode vencer esse corpo? Nunca se ouviu dizer que o corpo de Cristo não tem pecado. Aquele corpo que andou aqui na terra sem pecado. O corpo dele hoje é a igreja, também sem pecado. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É assim que é. Agora veja. Jesus disse, no princípio não era assim, antes do pecado. No princípio também não era assim, o profeta disse, quando Jesus disse, no princípio não era assim antes do pecado, é porque Eva tinha coigualdade com Adão. E o que vai acontecer, o que é para acontecer? É que o último Adão veio para fazer esta noiva ter coigualdade com ele. Vocês estão entendendo? Então por isso o profeta diz, no princípio não foi assim. O último Adão vem para nos levar de volta ao princípio antes do pecado.
quando não havia pecado. Ele vem nos levar a esta condição. É esta condição que Cristo quer nos levar. Então veja. William Branham diz, de todas as fêmeas, a única que não era produto original era a mulher que saiu do homem. Porque quando Deus criou todos os animais, Ele criou o macho e criou a fêmea. Individual. O leão, a leoa. O boi, a vaca. Estavam criados os dois. Mas quando criou Adão, criou ela dentro dele. Então ela saiu dele. Ela era um subproduto, ela não era um produto original. Por isso que esta parte foi explorada por Satanás para poder cair. Por causa disto. Vocês estão entendendo? Aí tem essa mensagem pregada casamento e divórcio que um séptico na internet disse assim. O William Branham disse que toda mulher é uma cadela e uma porca. Ele não disse isso, gente. Ele disse que toda mulher na condição de pecado, de pecadora, age pior do que uma cadela e do que uma porca. Mas uma mulher lavada e remida pelo sangue de Cristo é uma coisa importantíssima. Por isso que Salomão diz assim, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, é a mulher. Ele diz, é a mulher caída, é a mulher pecadora, essa é mais amarga do que a morte. Mas a Bíblia também diz, quem acha uma esposa, acha a benevolência do Senhor. Mas a Bíblia diz também em Provérbios 19:14, que casa e bens pertencem aos pais que deixam para os filhos, mas a esposa correta vem do Senhor. Estão entendendo? Uma mulher redimida, lavada por Cristo, estando em Cristo, é a coisa mais abençoada do mundo, o profeta disse. Mas uma mulher na condição de pecadora, que passa com aquelas vestes sensuais, com tudo aquilo, é pior do que uma cadela, do que uma porca. Age pior do que uma cadela, do que uma porca. Ele disse isto, mas esses vadios de internet que estão aí, querendo denegrir o homem de Deus, vai e distorce as palavras que ele falou. Mas a gente sabe, a Bíblia é para os eleitos, gente, é para os escolhidos. Só quem vai compreender a Bíblia, compreender a revelação das Escrituras, são os escolhidos. Diz que um dos maiores princípios que Jesus deixou foi esse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Vendo não veja e ouvindo não entenda. Mas a vocês é dado conhecer os mistérios, conhecer o que está oculto do reino dos céus. Aí nós vamos dar ouvido para sépticos? Jamais, porque a nós foi dado conhecer os mistérios. Eles não podem compreender, gente. É questão de natureza. Uma ovelha não pode se tornar porco, nem um porco pode se tornar ovelha. Uma águia não pode se tornar abutre, nem um abutre se tornar águia. É questão de natureza. E esses filhos de Deus, esta igreja, estará aonde? Em Cristo. Satanás vai fazer de qualquer maneira para eles comer, para que eles comam das iguarias do mundo, dessas coisas. Mas os filhos de Deus não vão comer disso, gente. Não vão se alimentar disso. Os filhos de Deus vão se alimentar da palavra, porque eles estão em Cristo. E Cristo é a palavra. Amém? Então é isso. A grande revelação é essa. Ela estava nele. E a ordem foi dada quando ela estava nele. Duvida haver queda. Mas quando separou, aí veio a queda.
Qualquer cristão que se separar da palavra, se separar de Cristo, a queda é certa. Qualquer cristão que Satanás retirar o Espírito de Deus dele, a queda é certa. Quando Adão caiu, o Espírito de Deus se retirou dele. Ele foi expulso do jardim do Éden e privado da vida eterna. Sansão tinha tanta força, tanto poder, mas quando ele desobedeceu a palavra, diz assim a Bíblia, e o Espírito se retirou de Sansão através de quem? De uma mulher. De uma mulher caída que retirou o Espírito de Sansão por desobediência à palavra. Desobedeceu a palavra, se separou de Cristo. O Espírito se retirou, fracasso, palhaço, caído. Nunca deixe Satanás tirar de você a palavra. Nunca deixe Satanás tirar de você o Espírito Santo. Fazer o Espírito se retirar de você. Porque a pessoa fica vulnerável. Vulnerável ao fracasso. Então sigamos avante. Amém? Sigamos avante. Ela jamais cai estando nele. A noiva, a igreja verdadeira jamais cai estando em Cristo. As igrejas que caírem, elas não fazem parte de Cristo. Não fazem parte da palavra, por isso que são caídas. Essa é a verdade. Vamos ficar de pé. Glória seja dada ao Eterno. Glória seja dada ao Eterno. Rendemos graças a Ti, Senhor, mais uma vez. Somos gratos. Tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. A verdade que nos faz forte. Que nos faz vitorioso. Que nos faz vencedor. Nós queremos permanecer nesta palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis qualquer coisa e vos será concedido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não há condenação para aqueles que estão na palavra em Cristo Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Não há morte para quem está no último Adão, Cristo. Porque Ele tragou a morte pela vitória. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Ele venceu a morte porque sabia que tinha um povo aqui que entraria nele, na sua palavra, e permaneceria ali, e seria vitorioso, e a morte não os pegaria. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, para sempre seja louvado. Abençoa cada filho teu, fortalece cada filho teu, ajuda, meu Deus, e dirige os passos de cada um. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós necessitamos de Ti. Não nos deixa sair da palavra. Não nos deixa praticar a desobediência. Pedimos, rogamos a Ti, que permaneçamos nesta verdade. Só a verdade liberta. Só a verdade nos faz homens livres. Ó Deus, tudo que Satanás quer fazer é mostrar para o mundo que as pessoas não vão morrer, que eles podem fazer o que quiser e não vão morrer. Enganados e perdidos estão. Tudo que Satanás quer é fazer as pessoas transgredir a palavra para levar eles à morte. Transgredir a ordem direta de Deus para levá-los à morte. Mas nós queremos ficar com a Tua palavra. Ficar com a Tua verdade. Ficar em Cristo, permanecer em Cristo.
Porque em Cristo nós somos mais do que vencedor. Então abençoa teu povo, ajuda o teu povo e guia teu povo, Deus. Sem ti não podemos fazer nada, não somos nada. Precisamos de ti. Nos dá uma noite abençoada, tranquila. Queremos um sono reparador. E que teu anjo esteja acampado, nos guardando também. E nos livrando de todo mal na noite. Agradecemos por mais um culto. E aqueles que não puderam vir, que o Senhor abençoe, cure, liberte, ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo.